Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo de número 16, versos 1 em diante, por favor. Amém, irmãos? O texto diz assim: E chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus lhes disse: Adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoaram entre si, dizendo: É porque nós não trouxemos o pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que razoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito dos pães, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então eles entenderam que Jesus não estava falando que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém. Obrigado, meu irmão. 400 anos antes de Cristo, viveu um homem chamado Antístenes. Não é muito conhecido, Antístenes. E esse Antístenes de Atenas, na Grécia, que viveu 4 séculos antes de Jesus, ficou conhecido na filosofia como sendo o fundador do cinismo. O cinismo é uma filosofia grega. E Antístenes havia sido discípulo de Górgias, que, por sua vez, foi discípulo direto de Sócrates. E com Górgias, Antístenes aprendeu a arte da retórica, que vem de Górgias. E Antístenes, com o tempo, desenvolveu a sua própria escola de filosofia. Ele desenvolveu o cinismo. Os cínicos, na primeira leva, na linha do tempo, acreditavam que a virtude máxima do homem estava em aceitar as consequências de uma vida sem posses, uma vida despretensiosa. Então, os cínicos, por definição, foram os primeiros a terem um tipo de voto de pobreza. Eles compartilhavam com as pessoas, eles não tinham nada, eles viviam com pouco, com o mínimo para viver. Um dos grandes cínicos dessa época foi um mendigo, na verdade, um filósofo que ganhou a vida como mendigo, me falta o nome aqui agora. E, obviamente, que com o tempo, muitas pessoas queriam ter a fama de serem cínicas, mas não queriam trilhar o caminho altruísta, por assim dizer, que essa filosofia propunha, né? Então, a pessoa queria ser visto como alguém que não dava valor a coisas materiais e tudo mais, mas ela não queria abrir mão das coisas materiais. E é muito fácil entender que essa conta não vai fechar e que algumas pessoas vão acumular, eles acumulavam, então, os bens, as coisas, mas viviam como se fossem
livres dos bens. Por isso, os cínicos passaram a ser conhecidos como um sinônimo de falsidade. Então, uma doutrina, uma filosofia, na verdade, 400 anos antes da chegada de Jesus, que gerou, com o tempo, os falsos, aqueles que fingem ser uma coisa que não são, aqueles que apresentam-se de uma forma que eles não são. No Novo Testamento, 400 anos depois disso, Jesus faz menção, aliás, ele não fez menção a nenhum desses vultos da filosofia grega. Jesus não falou de Sócrates, Jesus não falou de Platão, Jesus não falou de Górgias, Jesus não falou desses caras. Mas Jesus encontra dentro da sua própria religião, o judaísmo, um tipo de gente que tipifica essa classe de cínicos. Quem são? Os fariseus. Os fariseus. E eles foram classificados por Jesus como aqueles que vivem uma coisa enquanto falam outra. Eles falam uma coisa, mas eles vivem outra vida. Eles propõem uma coisa para as pessoas. Ó, isso aqui é o modelo que você tem que viver. Mas eles mesmos não vivem aquilo. Como os cínicos fizeram com a doutrina primeira de Antístenes. E aí, eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar, porque o texto que nós lemos mostra que Jesus chega nos seus discípulos e diz assim: pessoal, vocês têm que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E aí os discípulos olham para o outro e falam assim: ih, caramba, é porque a gente não trouxe pão. Porque fermento, né? A gente não trouxe pão. E aí eles começaram a ficar inquietos e tal, e Jesus disse assim para eles: vocês não entenderam ainda? Eu estou relendo o texto do sermão, da leitura do sermão. Vocês não se lembram de que com 5 pães, o que aconteceu e quantos cestos sobraram, e o que aconteceu lá com 7 pães, e 4.000 pessoas foram alimentadas e tal? Como vocês não compreendem que eu não estou falando de pão, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Fermento dos fariseus e saduceus. E aí o último versículo diz: e eles entenderam, o último versículo dessa perícope, né? O versículo 12. E eles entenderam que Jesus não estava falando do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus. E eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar. E primeiro, diante de Jesus, o cinismo é a pior posição. Diante de Jesus, o cinismo é a pior posição. O texto que estamos lendo, expondo, é Mateus 16. Em Mateus 16, começa com Jesus sendo procurado pelos fariseus. E os fariseus chegam em Jesus assim. Ele está propondo uma doutrina, né, Jesus? Então, eles chegam em Jesus e falam assim: ok, nos mostra um sinal do céu. Não é um sinal aqui, não. Um sinal, alguma coisa que envolva o céu, para que a gente creia. E, em resposta, Jesus diz assim: uma geração má e adúltera me pede um sinal. É o versículo 4. Mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Você sabe qual que é o sinal do profeta Jonas? Porque, na sequência, quando já estavam sozinhos, Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam se guardar do fermento dos fariseus. O sinal do profeta Jonas é o seguinte: Jonas é aquele que foi lançado ao mar da ira de Deus para que a sua morte salvasse o barco. E funcionou, o barco foi salvo, mas 3 dias depois ele volta. Então, o sinal do profeta Jonas está em ser Jonas um tipo de Cristo, já que Jesus é crucificado, sofrendo a ira de Deus sobre os pecadores, e 3 dias depois ele retorna, ele está dizendo: esse sinal é do céu, porque Jesus veio do céu
vocês pediram um sinal dos céus? Então, o sinal do céu para vocês é o sinal de Jonas. E aí que Jesus disse isso para os fariseus, falou, nenhum sinal vai ser dado para vocês. O único sinal do céu que vocês vão ver é o sinal de Jonas. E como essa é uma questão difícil de abstrair, é difícil de compreender, e aí imagino que os fariseus não tivessem compreendido, e na sequência, quando Jesus e os discípulos estão sozinhos, ele fala assim para os discípulos, vocês precisam se guardar do fermento desses caras. Vocês precisam se guardar do fermento dos fariseus. E aí os discípulos começam a perguntar se é por conta do pão, e Jesus fala, não, eu estou falando da doutrina dos fariseus. No seu ministério, Jesus lidou o tempo todo com fariseus, que são os cínicos espirituais. O cinismo espiritual ganha a sua performance máxima nos fariseus. Ali é a personificação do cinismo espiritual. E o capítulo mais contundente para explicar essa questão é Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. E lá em Mateus capítulo 23, Jesus, ele diz assim, eu vou colocar aqui, Mateus capítulo 23, e Jesus vai falar por que os fariseus, né, são os cínicos daquela geração. Ele diz assim, verso 2, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Façam tudo o que eles mandam, mas não andem, não imitem as suas obras, porque eles falam, mas não fazem. Eles falam, mas não fazem. Então, primeiro, versículo 3, por que eles são cínicos da religião? Primeiro, porque eles apenas falam, mas não fazem. Pessoas que falam de oração e não oram. Pessoas que falam sobre pregar e não pregam. Falam sobre vigiar e não vigiam. Falam sobre ganhar almas e não ganham. Falam sobre batismo e não batizam ninguém. Falam sobre ler a Bíblia e nunca leram. Falam sobre estudar e não estudam. Falam bastante, mas não fazem. Versículo 4, Mateus 23. Eles preparam fardos pesados para as pessoas. A Bíblia diz, eles atam fardos, atam fardos pesados, difíceis de carregar, os põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, colocam um peso nas costas das pessoas. Eu me lembro que eu venho de uma fé, quando eu me converti, de uma igreja que proibia televisão, mas os pastores tinham. Vocês não podem. Mas muitos, eu não vou dizer todos, tá? Porque eu, por exemplo, fui pastor nessa época e eu não tinha televisão. Porque já que não podia, eu tinha que ser honesto com a minha consciência. Então, não tinha televisão. Muitos anos da minha vida não tinha televisão. Porque era pecado, porque não podia. Aí depois a gente sabia que os presidentes, os grandes, os não sei quem, os caras tinham a televisão dentro do guarda-roupa. Já ouviram falar disso ou não? Levanta a mão quem já ouviu falar desse. Todo mundo quase. Que raio de fé é essa? Que desgraça de liderança é essa? Que eu não posso, mas ele pode. E ao versículo 4, eles preparam fardos pesados para as pessoas, mas eles não. Versículo 5, tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. O meu nome é acima de tudo, meu nome tem que chegar, meu nome tem que ser dito, eu tenho que ser mencionada, eu tenho de ser mencionado. Versículo 13, fecham o reino de Deus aos homens. Sabe, você não pode. Mas quem é que te deu procuração do céu para você decidir quem entra, quem que te transformou na catraca celestial da porta da entrada do céu? E é isso, eles fecham o reino de Deus aos homens. Ai de vós, escribas e fariseus, que fechais o reino de Deus, o reino dos céus diante dos homens, porque vocês nem entram, porque não prestam, e também não deixam em paz aqueles que estão entrando. Versículo 23, são rigorosos no mínimo,
e esquecem a misericórdia. Naquela época não tinha, mas pensa na balança de precisão que a dona de casa tem para pesar quantos gramas de pó, de fermento, de não sei o que, vai na receita que ela viu no YouTube. Aquela balançazinha, eu nem sei quanto é o máximo daquela balança, deve ser 1 quilo? Não sei. Uma balançazinha daquela, que 75 gramas, ok, de coloral. Aqui não fala coloral, né? Como fala? Sei lá, os nomes. Aí, o versículo 23, eles dão dízimo. Cadê? Dás dízimo do hortelã, Endro, que até hoje não sei o que é isso, e comi, eu sei. Aí você fala assim, tá, eles colocam na balança lá de precisão e falam assim, para cá, tal, aqui 10%, esse aqui é para Deus, esse aqui eu vou usar. Ok, mas eles esquecem do principal, da misericórdia, da fé. São pessoas que não dizimam fé, não dizimam misericórdia, não compartilham essas coisas. E no verso 25, para voltar aqui para o texto de Mateus 16, limpam o exterior, mas por dentro estão podres. Fazem questão de... Uma vez eu fui pregar numa igreja... Não, deixa para lá. Deixa para lá. Limpam o exterior, quer dizer, do lado de fora, tudo bela viola, e por dentro cada um que lute. Por dentro, meu irmão, é você e Deus e tal. Mas se por fora você tiver com a roupa certa, se por fora você tiver com o cabelo certo, se por fora você tiver com o exterior alinhado, amém, querido, olha que homem de Deus, que mulher de Deus, que coisa maravilhosa. Então, os fariseus são os cínicos espirituais. E essa doutrina está mais forte do que nunca, por algumas razões que a gente vai ver nos próximos minutos. Ser um fariseu é quando você não faz, mas age como se fizesse. É como você, por exemplo, qualquer assunto, oração, ajuda financeira na comunidade, ajuda de mão de obra na comunidade. Tem gente que nunca pegou uma vassoura para varrer uma coisa aqui da igreja. Nunca. Tem pessoas que nunca ganharam uma alma. Nunca, nenhuma vez. São virgens nisso. Tem pessoas que nunca leram o Evangelho. Eu não estou falando da Bíblia. Eu não estou falando de ler a Bíblia inteira. Eu estou falando do Evangelho. Que se você for, se você for ao banheiro e sentar, você lê Marcos em 5 minutos, em 8 minutos, em 12 minutos, eu não sei, depende da sua velocidade. Então, ser um fariseu é quando você não faz, mas age como se fizesse. Quando você não é, mas se comporta como se fosse. E essa é a diferença básica, na minha opinião, e é mais um parênteses aqui, a gente já volta em Mateus, de Davi e Saul. Porque o Davi pecou pecados piores do que o Saul, não dá nem para comparar, e o Davi foi perdoado e o Saul foi condenado. Aí você diz assim, por quê? Porque quando o Saul teve a oportunidade de dizer assim, então, eu pisei na bola aqui, ele disse, não, fica... vamos lá, 1 Samuel, não está no meu sermão, desculpem, capítulo 13, eu acho, verso 8, foi a primeira queda do rei Saul. O sacerdote mandou ele esperar, ele não queria, depois ele queria agir como se nada tivesse acontecido e tal. E a diferença entre Saul e Davi é que o Saul escondia seus erros, o Davi não, ele dizia, eu pequei, eu errei, eu caí, eu sou esse cara, tenho misericórdia de mim, ó Deus, não me deixa ficar assim, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, estou citando o Salmo 51, verso 10, não retires de mim o teu Espírito Santo. O fermento dos fariseus é a desgraça dos religiosos. Voltando em Mateus 16, verso 6, Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Olhem aqui para mim, o que faz um fermento?
o que o fermento faz? O fermento altera quimicamente as estruturas de uma massa, tornando a massa diferente do que era antes. E o fermento age em pouco tempo. Minutos, horas, e está tudo resolvido. E geralmente não tem mais volta. Se você colocar um fermento químico numa massa e voltar amanhã, você nunca mais vai conseguir fazer com que aquela massa caiba novamente dentro daquele recipiente. Quê? Ele levanta a massa, é isso aí. Leveda, tá bom, leveda a massa, é isso aí. Se esse for biológico, né? E Jesus disse que os fariseus têm esse tipo de proposta, cara. Se liga, em pouco tempo, o fermento do fariseu altera você. E você incha. E você não cabe mais dentro da fé. Então, cuide para que você não entre em contato com esse fermento, o fermento do julgamento. Conhece crente assim? O fermento da religiosidade barata que acredita que a cor de uma parede é mais importante do que a adoração que está acontecendo. Cuida. Cuida. O fermento que prega que um pronome de tratamento usado na segunda pessoa pode condenar a todas as pessoas que usam aquela música para louvar a Deus. Cuidado. Cuidado. Com o fermento que não aceita aplaudir a Deus, conforme o Salmo 47. Batei palmas todos os povos, celebrem a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor é altíssimo, tremendo e rei sobre toda a terra. Mas eu não posso bater palma, porque na minha religião, na minha não sei o que lá. Cuidado com esse fermento. Jesus Cristo disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento que vem dos fariseus. Cuidado com coisa pouca que entra dentro de você e altera você, e você não cabe mais na fé. Segundo, observe de que lado você está se posicionando sobre fé. Observe de que lado você se posiciona sobre fé. Semana passada, eu preguei aqui um sermão baseado na ressurreição de Lázaro. E esse milagre de Jesus, eu não quero repregar a mensagem, né? Não tem nada a ver. E esse milagre de Jesus foi um dos milagres mais marcantes do seu ministério. Afinal, um homem morto há 4 dias e fedendo, em estado de putrefação, em decomposição avançada, voltou à vida. Voltou a viver. Levantou, foi para casa, tomou banho, almoçou, jantou. E muitas pessoas se converteram diante do sinal claro da ressurreição de Lázaro. Muitas pessoas, é o que o texto diz lá em João capítulo 11. Até mesmo depois do próprio milagre, em outro frame, outro take, onde Lázaro aparece, desvinculado com a sua ressurreição, mas posteriormente a ela, as pessoas se entregavam a Jesus por causa daquela ressurreição. É o que diz o capítulo 12. O Lázaro foi ressuscitado no capítulo 11 de João. Leia o 12, verso 9. João 12, 9 diz assim, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas porque também queriam ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitava de entre os mortos. Eu não continuarei aqui por conta do tempo, mas até o próximo versículo vai dizer que os fariseus queriam até matar o Lázaro agora também, não só Cristo, porque as pessoas estavam se convertendo. Mas o que é que esse milagre, pastor, tem a ver com o assunto dos fariseus e o fermento dos fariseus? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um outro texto lá da ressurreição de Lázaro, que está fora de Mateus 16, que eu estou expondo, mas dentro do contexto que a gente está falando sobre o fermento dos fariseus. Leiam João 11, 43. Eu vou pegar do 43, que é o vem para fora, quando Jesus chama o Lázaro da morte,
e vamos ler 4 versículos, e eu vou mostrar para vocês. E tendo dito isto, João 11, 43, Jesus disse em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, dizendo: desatai e deixai-o ir. Se liga, aumenta a atenção aí. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Percebeu? Jesus faz um sinal notório e a multidão se divide. Muitos creem em Cristo diante daquele sinal e outros vão lá contar correndo para os fariseus. Gente, sabe o que ele fez hoje? O quê? Lembra do Lázaro que morreu? Não sei o que. Lembro. Está vivo. Como assim está vivo? Está vivo. Eu estava lá, eu vi. Não acredito. Você acredita que ele fez isso? A gente tem que matar esse cara. Diante de um sinal notório, que era para o joelho se dobrar, era para a língua confessar, era para o coração se entregar, como muitos fizeram. Mas alguns optaram, ao invés de se entregar, ao invés de crer, pelo menos crer, não, foram correndo contar para os fariseus. Então esse é o segundo ponto. Observe de que lado você se posiciona sobre fé. Os milagres de Jesus tinham a finalidade de apontar Deus aos homens. Amém? Por quê, pastor? Bom, porque basicamente Jesus fazia o que só Deus pode fazer. Então ele está apontando Deus aos homens, porque o que ele faz é uma obra divina. Jesus fazia coisas que um ser humano normal não era capaz de fazer. Ele perdoou pecados. Quem perdoou pecados? Deus. Ele curou doenças irreversíveis. Ele ressuscitou pessoas mortas. Ele realizou sinais cósmicos. Jesus falou com o tempo, com o vento. Jesus exorcizou pessoas em manifestações demoníacas. Jesus curou, sei lá, de febre a lepra no seu ministério. Jesus foi crido de crianças a políticos importantes no seu ministério. E os sinais de Jesus eram para que as pessoas crescem naquele que o tinha enviado. Mas em João capítulo 11, mostra que depois da ressurreição de Lázaro, muitos foram contar para os fariseus. Ao invés de dobrar os joelhos, gente, nós somos cristãos. 2000 anos depois, estamos seguindo a Cristo. Claro, com as nossas ferramentas, do jeito que a gente crê, com a nossa Bíbliazinha em português, e não no texto original. Estamos a milhares de quilômetros de onde os fatos realmente aconteceram. Mas cremos nesse Salvador. Não temos a mesma língua que Ele, mas cremos nele. Não temos a mesma cultura que Ele, mas dobramos os nossos joelhos diante dEle. Nós não temos a mesma cultura da época deles, mas mesmo 2000 anos nos separando, nossa língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Agora, que Jesus é o nosso? E esse é o ponto. Porque o Jesus aqui da Bíblia, das Escrituras, o nosso Deus, Ele falou com demônios. E por que a gente não pode? O nosso Salvador ora nos montes. E por que a gente não? O nosso Messias cura doentes. E por que a gente não? O nosso rei andou na terra vestido como as demais pessoas. Por que na nossa religião tem que ter uma roupa diferente para quem fica no púlpito? Uma fantasia diferente para quem prega. E os outros são não. O nosso Salvador, Ele era apresentado assim. Atos capítulo 2, verso 22. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno
varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Era assim que ele era apresentado. Observe então de que lado você se posiciona na fé, meu irmão. Observe de que lado você se posiciona na fé. Porque o farisaísmo é um fermento que altera você por dentro todinho. E daqui a pouco você deixa de crer e vai se divorciando das Escrituras. O farisaísmo é uma desgraça que pode redefinir você como pessoa em pouco tempo. Em pouco tempo. Em pouco tempo. O farisaísmo é um fermento que te faz parecer grande, quando na verdade você é só um incrédulo, cínico e ordinário. O farisaísmo te faz deixar de crer no Deus chamado Jesus. E te passa, ou melhor, te faz passar a crer num Deus feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então abandone agora os livros de fariseus. Abandone hoje as atitudes de fariseus. Abandone agora as redes sociais dos fariseus. Largue agora, deixe de ser seguidor agora de homens fariseus. Tire todo o fermento que está alterando a sua essência, meu irmão. E volte a crer no Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. O nosso problema é que a gente começa, não, porque fulano de tal escreveu, porque nós somos pessoas de um livro só. Os outros são apoio para esse livro verdadeiro, único e verdadeiro. Você já leu a sequência desse texto de Jesus fala sobre o fermento dos fariseus? Acautelava dos fermentos dos fariseus, não, os caras pensaram que era o fermento do pão, conforme nós lemos. E aí depois Jesus fala assim, não estou falando do pão, cara. Não estou falando do pão. E aí a Bíblia diz que eles entenderam que Jesus estava falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mas você já continua a leitura? Isso é versículo 11, 12, sei lá. Vai para o 13, é o 12, né? Vai para o 13. Indo Jesus para os termos lá de Cesareia de Filipe, não sei o quê, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Veja a sequência lógica. Ele fala, saiam da doutrina dos fariseus, porque essa doutrina vai alterar o que vocês pensam de mim. Essa doutrina vai alterar como vocês creem em Deus. E o próximo versículo, no next step aí do texto, ele fala assim, o que as pessoas falam que eu sou? Quem diz o povo ser o filho do homem? Verso 13, né? 13. E eles responderam, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem... Aí Jesus faz a próxima pergunta, mas eu quero saber vocês. E vocês? Sabe por que Jesus está fazendo essa pergunta? Ele quer saber se o fermento dos fariseus já alterou esses caras. Tá, e vocês? Como vocês enxergam a mim? E vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou o que o povo falava dele, e depois perguntou o que os seus próprios discípulos falavam dele. E você, o que você fala de Jesus? É o Jesus das Escrituras, ou já está mexido com o fermento dos livros e dos pregadores fariseus da nossa geração? Terceiro, e a gente encerra. Meus irmãos, fujam de fariseus. Fujam de fariseus. Sabe aquelas pessoas que nunca conseguem trazer ninguém para a fé, mas em contrapartida são ótimas para tirar pessoas da igreja através dos seus julgamentos? São eles. Estão perto de você. São seus amigos nas redes sociais. Apertam suas mãos nos cultos. Apertam sua mão, né, nos cultos. Sabe aquelas pessoas que sempre que falam de pessoas. Você os conhece. Sabe aquelas pessoas que sempre que falam pedem segredo? Não, mas eu vou te falar, mas é o seguinte. Não fala que foi eu que te falei. São eles. São eles. São elas.
Com certeza você já os viu. Porque eles estão nas nossas igrejas, congregam com a gente. Participam da ceia com a gente. Estão nas nossas famílias. Carregam o mesmo sobrenome que a gente. Mas não estão lá para somar, sempre para dividir. Não estão lá como servos, sempre como juízes para julgar. Implicam com as músicas, com a cor da parede, com o horário do culto, da missa. Mas o maior foco mesmo são as pessoas. E enchem o saco com um monte de coisa, mas o maior foco são as pessoas. São bons em julgar o que as pessoas vestem, o que elas compram, como elas congregam, como elas cultuam, com que frequência, em que horário elas cultuam. Tudo isso está em julgamento. O que as pessoas falam, como as pessoas usam as redes sociais, as coisas que as pessoas põem, etc, e etc, e etc, vezes etc. Infelizmente, eu tenho amigos assim. E digo que eu bati na trave para ser uma pessoa assim. Eu acho que eu já fui assim. E infelizmente eu tenho amigos assim. Infelizmente eu tenho alunos assim. Infelizmente nós temos membros da nossa comunidade aqui assim. Que estão ouvindo essa mensagem agora. E pode ser que pregando essa mensagem, essa igreja perca um ou mais membros. Ou pode ser que eu perca nas redes sociais seguidores, ou inscritos, ou sei lá o quê. Ou a admiração, pelo menos, de algum ou alguns. Mas já que eu estou abrindo o coração e finalizando esse sermão, presta atenção. A cor da parede, paletó e gravata, cabelo, vestido longo, nada disso diz quem a gente é. Nada disso fala da ortodoxia do cristianismo. Nada disso aponta para uma mensagem ortodoxa ou heterodoxa. Ser ortodoxo não é cantar apenas hinos do inário XPTO. Não, porque se for da harpa, se for do inário, se for do cantor cristão, se for, eu não sei os nomes. Ser ortodoxo não é cantar hinos tirados de um inário X. Ser ortodoxo não é usar um determinado tipo de figurino. Uma igreja ortodoxa não se define por aquela que presbíteros e pastores sentam lá em cima, o resto senta embaixo. Não é isso. A ortodoxia não tem absolutamente nada a ver com cadeiras em cima ou embaixo de palco, que eles gostam de chamar de púlpito, não sei porquê. Porque púlpito é esse negócio aqui, que está em cima, que coloca a Bíblia. Mas, enfim. Ser ortodoxo é ser um cristão bíblico. Ser apaixonado pelo Senhor das Escrituras, a ponto de querer se parecer com Ele a todo custo, em todo tempo. É ser um imitador do Senhor Jesus. Isso é ser ortodoxo. Algumas igrejas têm a parede preta, por exemplo, mas a comunhão entre eles é verdadeira. Diferente de algumas catedrais, de templos renomados, de líderes renomados, que estão até o pescoço envolvidos com política partidária, política ministerial, jogo baixo, jogo rasteiro, e que não estão nem aí para os irmãos. Então vamos abrir os olhos para essa essência e não para a aparência. Pois como aprendemos na história de Davi, Deus não vê como vê o homem. Então, meus irmãos, fujam dos fariseus. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, minha gente, passamos 6 minutos e vamos fazer o momento do ofertório, é onde nós entregamos, alguns entendem que vão entregar uma quantia
fixa de 10%, o dízimo, outros mais, outros menos, outros fizeram votos diferentes, não importa. A Bíblia diz que cada um contribui segundo propôs no seu coração. Cada um contribui segundo propôs no seu coração. Eu acho que é impossível um cristão que ama Jesus, que propõe no coração de nunca servir com nada de jeito nenhum. Então, hoje você vai servir conforme você propôs no seu coração. Curva sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Mais uma vez, nós levantamos a voz em oração. Obrigado, Pai amado, por nos permitir ouvir o Teu Evangelho. E obrigado, Senhor querido, por nos alertar com essa mensagem. Nos alertar, queremos nos blindar contra a doutrina desgraçada dos fariseus, que podem arruinar a nossa caminhada na fé. Eu quero louvar o Teu nome, não importa quem estiver do meu lado. Eu quero louvar a Tua pessoa, sem me importar no volume da minha voz. Eu quero que o Senhor seja conhecido através da minha vida. Não importa o que dizem as pessoas em volta de mim. Nos ensina a sermos crentes de verdade, parecidos com Jesus e conhecidos como sendo homens e mulheres que apresentam Jesus através das atitudes e não da conversa. Agora, no momento do ofertório, nós vamos além da conversa. Vamos investir na Tua obra, no Teu reino, para que outras pessoas também sejam alcançadas com esse evangelho genuíno, para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. No ofertório é assim, se você vai ofertar em dinheiro, levanta a mão que alguém entrega um envelope para você. Fala, eu vou dar um em dinheiro. Então levanta a mão, alguém dá um envelope para você. Se você vai no Pix, está aparecendo aqui na tela da rádio, da TV, o Pix. E se você vai na maquininha, tem o cartãozinho, aqui tem maquininha, ali tem maquininha, e você faz. Se você está na internet, para vocês só tem o Pix aí, ou a transferência bancária que aparece para vocês, está aparecendo aqui no vídeo agora, ou no link que aparece na descrição desse vídeo. Quando você ofertar, diga glória a Deus.